Um dos grandes desafios dos estudantes é fazer uma leitura eficiente dos seus materiais de estudo. Mas não é somente ler por si só, mas sim ter o hábito de ler com compreensão do texto e capacidade de memorizá-lo. Por isso, nesse episódio, nós vamos abordar o hábito da leitura sobre várias faces, focando em aumentar a sua velocidade de leitura, a sua capacidade de compreensão e memorização dos assuntos estudados. Hoje eu quero detalhar um pouco mais as melhores estratégias de leitura, para que você consiga ter prazer em ler, principalmente porque nós já sabemos que a leitura é fundamental para o seu processo de aprendizado, como nós já aprendemos no episódio do Roteiro de Estudos Perfeitos aqui em nosso podcast. Mas não é somente ler por gosto, mas também realizar uma leitura eficiente para que você possa aprender mais rápido e não se esquecendo de tudo que você já estudou. Esse é o último episódio que compõe uma série exclusiva sobre memorização, onde você já aprendeu diversas estratégias para manter os assuntos estudados sempre em sua mente, inclusive eliminando o efeito do branco na hora da prova, que é um esquecimento súbito causado em momentos de pressão. Portanto, se você perdeu qualquer um dos episódios anteriores, volte e ouça assim que encerrar por aqui, pois eles são importantes nesse contexto de aprendizagem acelerada e de memorização. Eu sou o Pablo Amorim, eu sou o mestre em concursos aqui do Dicas Curtas. E semanalmente eu trago nesse podcast várias dicas e informações para ajudar você a ter alta performance nos seus estudos e conquistar mais rápido a sua aprovação. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. A grande maioria dos estudantes tem muitas dificuldades em realizar uma leitura dinâmica com alta capacidade de concentração e de memorização do conteúdo dos seus materiais de estudo. Alguns estudos inclusive apontam que menos de 50% das pessoas conseguem se lembrar de pelo menos 60% do conteúdo que acabaram de ler. É normal um sentimento comum de que o brasileiro não gosta de ler, quando na verdade a grande maioria não sabe ler. Entre várias razões, figura principalmente a falta do hábito da leitura. Talvez até mesmo você esteja dentro desse quadro estatístico e tenha assim muitas dificuldades em realizar uma boa leitura. E é por isso que eu resolvi produzir esse episódio dedicado exclusivamente para te mostrar como quebrar esse paradigma de que você não é capaz de realizar uma leitura rápida e com grande capacidade de aprendizado. Mesmo com a correria do dia a dia, muitas pessoas conseguem ler vários livros por mês, enquanto você mal consegue finalizar uns poucos capítulos daquele seu material tão importante para a sua prova. O hábito da leitura pode não parecer tão importante para quem lê por prazer, mas no caso do estudante que precisa ler por obrigação, ele é fundamental. A leitura não é importante somente pela questão de estudar para a prova por si só. Ela faz bem para a memória, enriquece a sua cultura, que pode ser muito útil para as provas de redação, de conhecimentos gerais e de atualidade também. Então a primeira coisa a se fazer para adquirir o hábito da leitura é pegar o livro. Parece óbvio, mas você precisa ter o material de estudo ao seu alcance sempre. Se você sentir dificuldades, experimente alternar os materiais de estudo com algo que seja mais agradável a você. No início você não precisa reservar 2 horas do seu tempo para se dedicar somente à leitura de um material. O ideal é começar devagar e ir aumentando esse tempo gradativamente. Algo em torno de 15 minutos por dia ou somente um capítulo é suficiente. Procure dedicar-se somente à leitura durante esse período. Evite principalmente o uso do celular além de outros aparelhos eletrônicos, como TV ou até mesmo o computador. O ideal durante esse período de adaptação é que você não se cobre tanto. Lembre-se que o hábito da leitura deve se dar por prazer e não por pressão. Depois que você se adaptar à rotina de leitura diária, é perfeitamente possível se tornar um grande velocista. Porém, a leitura exige concentração e é muito fácil perder a atenção na leitura devido às distrações que existem ao nosso redor. Pode não parecer importante, mas elementos do nosso ambiente de estudo influenciam muito na performance da leitura. Portanto, cuidado na questão do excesso de ruído, na iluminação e na organização do seu local de estudo. Uma outra questão muito importante é a nossa velocidade de leitura quando usamos somente os olhos para ler e quando lemos repetindo o que nossos olhos veem, realizando a narração do conteúdo. A velocidade dos olhos é muito maior quando lemos em silêncio, portanto evite acompanhar a sua leitura falando. Se você não lê com frequência, é comum se perder no meio do texto e ter que ficar voltando para achar onde parou.
Isso nos faz perder muito tempo, o que pode ser muito prejudicial no médio ou até mesmo no longo prazo. Então, para evitar isso, leia com o auxílio de uma régua, posicionando-a sob o texto, de maneira a marcar a linha que está sendo lida por você. Assim, se você se perder, basta ver em qual linha você está. Com o tempo, você pode descartar o uso dessa ferramenta. Além disso, você vai perceber uma aceleração do seu ritmo de leitura somente com o uso dessas pequenas técnicas. É normal ocorrer um fenômeno chamado de visualização por blocos, onde você passa a enxergar o texto não somente como uma sequência de letras ou palavras, mas como blocos de pensamento. O efeito prático disso é que a sua capacidade de compreensão vai sair do escopo das palavras e passará para a semântica da ideia central do texto. E aí, bingo, a mágica acontece. Com o treinamento adequado, é possível ser capaz de ler de 5 a 8 vezes mais rápido sem perda da capacidade de compreensão do texto e memorizando melhor os assuntos. Para uma pessoa comum não treinada, é possível ler em média 150 palavras por minuto com a compreensão de 60% do conteúdo lido. Já para quem é um leitor dinâmico, essa capacidade sobe para algo em torno de 800 palavras por minuto, com uma capacidade de assimilação de 90% do texto. Obviamente, alguns aspectos podem variar um pouco esses números, como o conhecimento prévio do assunto lido, além da afinidade do leitor com esse conteúdo. Nossa mente é muito ágil. A velocidade dos pensamentos é compatível com o fluido da informação pelos nossos neurônios, porém nós somos limitados fisicamente pelos nossos olhos. Existe um estudo que diz que justamente por termos uma capacidade de processamento das informações muito rápida, quando nós lemos devagar, o nosso cérebro tende a ter momentos de ociosidade. Isso pode levá-lo a se dispersar com mais facilidade. Quando você começa a ler de forma dinâmica, seu cérebro recebe uma quantidade muito maior de informações em um menor intervalo de tempo, que deixa a mente mais ocupada, com menos possibilidade de se distrair. Pode parecer meio que incoerente, mas o que eu vou te falar agora tem relação direta com a sua capacidade de leitura. Mas a capacidade física também influencia diretamente na sua velocidade de leitura e de entendimento. Quanto melhor for o seu condicionamento físico, mais o seu cérebro será oxigenado e funcionará melhor. Além disso, para melhorar a sua capacidade, leia sempre que tiver um tempo livre. Em vez de sacar o celular e usar as redes sociais, leia um artigo sobre um assunto de seu interesse. A leitura pode ter um efeito surpreendente sobre nós, pois quando nós aprofundamos em um tema, começamos a nos envolver, a desenvolver a nossa própria linha de raciocínio, e isso aumenta a sede de conhecimento e a vontade de aprender mais. Sabe aquele joguinho viciante que você tem em seu celular? Eu recomendo fortemente que você o desinstale agora. Um aplicativo recomendado para substituí-lo é o Kindle da Amazon. Você pode encontrar milhares de livros digitais sobre praticamente qualquer tema. Muitos deles são gratuitos ou extremamente baratos. Assim você terá sempre um farto acervo de livros ao alcance dos seus dedos o tempo todo. E o melhor, você pode baixá-los no aplicativo enquanto estiver em casa conectado no Wi-Fi e não vai depender de conexão com a internet para fazer a sua leitura depois. O método de leitura SQ3R foi desenvolvido com o objetivo de tornar a leitura mais eficiente do que no método tradicional de leitura, que consiste em somente ler o material do início ao fim. Ele tem a proposta de permitir que a leitura seja sistematizada, com o objetivo de otimizar o processo de aprendizado por meio de textos, por exemplo, livros e apostilas. Na verdade, o SQ3R vai além da leitura por si só. Ele representa uma estratégia de estudos com foco no aprendizado e na memorização e encaixa-se perfeitamente no roteiro de estudos perfeito e no R12X, compondo a espinha dorsal da nossa proposta de método de estudo aqui no Dicas Curtas. Portanto, caso você ainda não tenha ouvido os nossos episódios anteriores, volte e ouça assim que terminar aqui. Aproveite também para seguir o nosso podcast, o Mestre em Concursos, assim você receberá o aviso quando novos episódios forem publicados. Porém, voltando agora ao SQ3R, a sua proposta inicial foi ajudar estudantes universitários, mas hoje ele pode ser aplicado por qualquer estudante, seja um universitário, seja aquele que vai prestar prova de vestibular, concurso público ou até mesmo OAB. O SQ3R é uma sigla que representa uma sequência de ações da seguinte forma. Primeiro, o S é o survey, de examinar, de pesquisar. O Q é o question, de fazer perguntas. O primeiro R, são 3 R's, o primeiro R é o read, de leitura. O segundo R é o recite, de fazer os seus resumos. E o terceiro R é o review, compondo assim os 3 R's e a sigla SQ3R. O método funciona muito bem para o estudo com materiais extensos com certo grau de complexidade. A leitura por si só é um processo muito passivo, e se não houver uma intervenção estratégica em sua execução, torna-se uma modalidade
pouco eficiente de estudo. Então, na prática, o que nós podemos fazer é tornar o processo mais ativo, fracionando a leitura de todo o material em uma sequência de passos que são replicáveis a cada pequena parcela de todo o conteúdo. Assim, em vez de ler todo o conteúdo de um livro de uma só vez, você irá aplicar o ESC3R a cada assunto desta matéria, avançando em blocos independentes até dar conta de todo o conteúdo. Agora vamos ver na prática cada uma das fases do método ESC3R. A primeira etapa representa o survey, de examinar, de pesquisar. Essa etapa inicial serve para que você tenha a noção prévia do assunto que você vai estudar. Eu recomendo que você faça uma leitura rápida do texto, checando os sumários, os títulos e até mesmo a introdução do material. Olhe as figuras e os conteúdos em destaques, além de fazer a leitura do primeiro e do último parágrafos. Não se preocupe em fazer anotações nesse momento, nem com as dúvidas que irão surgir. Isso será feito em momento posterior. Você pode até fazer pequenas marcações no texto, em pontos de dúvidas ou nos assuntos que você considerar importantes. E aí a gente passa para o quê? De question, fazer perguntas. E essa é uma etapa bem prática, onde você formulará pequenas perguntas sobre o conteúdo a ser estudado. É hora também de transformar as suas dúvidas em perguntas para serem respondidas depois. E caso haja exercícios ao final do capítulo ou exercícios relacionados ao tópico em questão, convém também fazer a sua leitura. Faça perguntas do tipo: o que vou aprender nesse capítulo? Ou o que já aprendi e o que sei sobre este assunto. Você começará a montar a sua linha de raciocínio antes mesmo de iniciar o estudo efetivamente e o seu cérebro estará mais propenso a aprendê-lo. E agora a gente vai para o primeiro R, Read, de leitura. Aqui é onde nós realizamos a leitura do material. Ela deve ser feita do início ao fim, sem interrupções. Busque, durante a sua leitura, responder mentalmente as questões formuladas por você na etapa anterior. É importante que você evite distrações durante essa etapa. Em caso de dúvidas, você não precisa voltar no texto. Apenas anote e continue a leitura. Muitas vezes a resposta pode ser encontrada mais à frente no próprio material. É recomendável que você diminua o ritmo da leitura em partes onde o conteúdo seja mais complexo. Vamos entrar agora no segundo R, Recite, de recitar, de fazer os resumos. Aqui é onde você deve transmitir o seu entendimento do texto de forma escrita para os seus resumos. E novamente, você pode usar a estratégia ensinada no roteiro de estudos perfeito para produzi-los. Lembrando que você pode produzir os seus resumos na forma em que eles funcionem melhor para você, utilizando os resumos por palavra-chave, mapas mentais, fichas e até os esquemas. Aqui é onde você transcreve os pontos mais importantes do texto através do seu entendimento usando as suas próprias palavras, de forma que fique simples retornar a esse assunto em caso de dúvidas no futuro. E a gente vai para o terceiro R, o Review, de revisar. Essa última etapa representa o grande finale do ESC3R, que é onde você realiza as revisões programadas do conteúdo que você acabou de estudar. Você deve utilizar os resumos montados por você para realizar essa fase da sua leitura. Aqui você deve utilizar o calendário de revisões programadas que foi tema do nosso último podcast, sem acrescentar ou tirar nada. Agora é hora de fazermos o pequeno resumo do conteúdo que nós vimos hoje. Para começar, você aprendeu sobre a importância de fazer da leitura um hábito. Você viu alguns passos práticos para incorporar a leitura à sua rotina diária. Em seguida, nós definimos o conceito de leitura dinâmica e como ela faz total diferença na sua capacidade de aprendizado, justamente por aumentar a sua velocidade de leitura, capacidade de absorção do conhecimento e ajudar a evitar distrações durante os estudos. E nós complementamos o assunto falando um pouco sobre velocidade de leitura e os benefícios de aumentar a sua também. É importante que você entenda que o objetivo principal não é somente ler mais rápido, mas sim ter alta velocidade de leitura com compreensão do texto, para que o processo seja eficiente como um todo. E por fim, eu procurei te mostrar o método ESC3R de leitura, que é muito mais eficiente que o método tradicional, justamente por quebrar o paradigma de uma postura passiva nos estudos. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. E caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, onde estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Mestre em Concursos no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais,
fazendo parte do grupo de apoiadores do Dicas Curtas. Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Mestre em Concursos. Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.